Segunda parte da Comissão Executiva, hoje estamos a falar da imigração dos portugueses. Por que é que os portugueses imigram tanto? Quais são as consequências positivas e negativas na nossa economia? António, há pouco estávamos a falar de universidades e, de facto, estão aqui 4 professores universitários. As universidades portuguesas, de repente, encontraram nesta diferença de fluxos também uma oportunidade. Alguns alunos portugueses vão para fora, mas há muitos alunos estrangeiros que vêm estudar em Portugal. E isso, obviamente, passou a ser uma oportunidade de negócio interessante. Eu não estou tanto na parte administrativa da universidade, sou professor, portanto, das pós-graduações da Católica, mas é verdade que aquilo que antes não se via é que nós temos alunos estrangeiros nas nossas universidades e, inclusive, na maior parte delas, leciona-se em português, o que significa que eles aprenderam a nossa língua e que, portanto, têm pelo menos rendimentos, embora alguns me peçam para escrever em inglês o exame, que é uma coisa que eu aceito e que todos nós aceitamos, creio, sem qualquer dificuldade. Por outro lado, também, esta troca, este intercâmbio de alunos estrangeiros permite uma melhor percepção daquilo que é a qualidade das nossas universidades. Nós temos universidades classificadas muito alto nos ratings das principais universidades do mundo, mesmo daquelas em que há maior competitividade, que são as universidades que fazem os MBAs fundamentalmente. E, portanto, isto traduz aquilo que nós sabíamos já, até porque, como é sabido e muitas vezes dito, os alunos portugueses, quando vão estudar para o estrangeiro, fazer as suas pós-graduações, normalmente o primeiro lugar é deles. E se for mais que os primeiros lugares, normalmente são deles, o que significa que em nada somos inferiores aos outros. Pelo contrário, até podemos criar aqui algum sentido de superioridade na medida em que, por maior inteligência, por maior aplicação ou por maior capacidade de adaptação, de facto os nossos alunos conseguem os melhores lugares nas universidades estrangeiras quando lá estão. Mas é muito importante também esta vinda de alunos estrangeiros para Portugal, porque eles poderão comunicar e criarão um efeito multiplicador de percepção sobre aquilo que é o nosso país. Percepção essa que precisa de ser muitíssimo melhorada. É fundamental que no futuro próximo, quer nesta área académica, em que de facto estamos bem posicionados, quer na percepção daquilo que é o país e da forma como o país trabalha, da qualidade daquilo que nós fazemos, é preciso aumentar muito a percepção daquilo que é a realidade portuguesa, porque não é essa percepção que existe a nível mundial. É preciso, portanto, apostar realmente e forte na marca Portugal e apostar de uma forma inteligente, devidamente financiada e devidamente suportada por índices que nos permitam calcular o efeito de retorno relativamente àquilo que seja a aplicação de meios e de financiamento nesta área. Vítor Scária, este é também um mercado novo, relativamente novo para as universidades portuguesas. Por um lado, formar alunos para irem para o estrangeiro, por outro lado, ir ao estrangeiro buscar alunos. Quer dizer, nós tínhamos alguma tradição, agora falo dos casos que nós tínhamos alguma tradição em relação a receber alunos, tanto das antigas colónias dos Palopes, nunca deixámos de o ter e fazíamos muita formação. E foi o mercado da língua portuguesa foi um mercado inicial de expansão natural, mas passamos a ter protocolos com as universidades brasileiras e aí tivemos bastantes alunos brasileiros durante uma determinada fase. E o que é novo é os europeus, particularmente muitos europeus de leste, que é uma coisa estranha há uns anos atrás, que vem quer para Erasmus, quer depois fazer mestrados e doutoramentos. Essa é que é a parte, o novo é isso, ou seja, nós temos no ISE há muitos anos uma turma que é lecionada em inglês, por causa dos Erasmus, até para facilitar a entrada. Eles depois no segundo ano já podem, ou noutras cadeiras têm já aulas em português, mas têm logo uma turma em inglês. Quer dizer, e nós temos sempre a turma cheia de estudantes estrangeiros durante um semestre, pelo menos, a fazer Erasmus em Portugal. E o que começa a ser novo é que eu desde ano estive a dar aulas no mestrado, em que também tivemos a dar aulas em inglês, porque há 2 mestrados já são com quase metade dos alunos portanto, não são falantes naturais de português, embora tentem e aprendam e gostam de aprender, mas de facto, do ponto de vista académico, é muito mais fácil para eles falarem noutra língua. E é de facto uma aposta que nós temos aqui, que podemos atrair, as cidades são baratas, é fácil viver em Lisboa, a sede de Lisboa, muitas pessoas não têm noção, é uma das maiores cidades universitárias que há. Sim. Nós temos mais de 140 mil estudantes no ensino superior em Lisboa, o que é um número que as pessoas já não têm noção disso. A maior cidade universitária portuguesa é Lisboa. Embora associemos a outro tipo de cidades. E de facto, é uma vida para a cidade de conseguir essas pessoas que vêm normalmente viver para os centros,
que querem, podem contribuir muito para o rejuvenescimento da cidade e podem ser pivôs deste intercâmbio cultural, para além de ser, do ponto de vista da universidade, agora falando até de um bocado corporativo, é ótimo, porque nós assim não perdemos o emprego, porque continuamos a ter procura ao nível dos nossos cursos. Miguel, mas tendo alunos de outros países, há também aqui um benchmark importante. Há uma concorrência que é preciso ter, porque obviamente são alunos que conhecem outros mercados, outras universidades, outras realidades. Esta transferência de sangue intelectual, digamos assim, é positiva. O cruzamento sempre foi positivo, sempre fortaleceu as várias espécies. Sim, absolutamente, quer dizer, nem é uma questão de concorrência, é de facto uma questão de aprendizagem e de mistura de culturas e de saberes diferentes, de perspectivas culturais diferentes, de know-hows diferentes, que é sempre enriquecedor das próprias turmas. Na minha universidade também temos uma percentagem quase 10% de alunos estrangeiros, que é bastante bom, e por isso estava há bocado a referir-me à população portuguesa, que só 1% é que está em mobilidade, se quisermos colocar isto assim. Isto só vem provar de facto que o mundo é demasiado pequeno e de rápido acesso, de acesso instantâneo, não só com as novas tecnologias, mas com a difusão também do transporte aéreo. Quer dizer, não, o mundo é demasiado pequeno para se considerar hoje a imigração. A imigração, qualquer dia, estamos a falar, se calhar, para a Lua ou para outro planeta, porque o mundo é muito pequenino. É muito pequenino. De facto, a mobilidade faz parte da cultura da sociedade de informação do século XXI e veio para ficar. Isabel Meireles, porquê é que nós não tiramos mais partido desta network? Por um lado, os portugueses que estão fora, por outro lado, os estrangeiros que estão aqui e que depois vão fora e que são eles próprios também um porta-bandeira daquilo que é Portugal. Pois, eu não acho que nós não tiremos tanto proveito assim. Talvez não façamos o tal marketing que o António falava, mas temos aqui um veículo que ainda suponho que não terá sido aqui referido, que é muito importante, que é o Esperanto. Ou seja, o inglês tornou-se aquilo que o Esperanto não conseguiu ser, ou seja, um veículo de comunicação linguística entre todos os povos do mundo. Neste momento, é o inglês que facilita a livre circulação de tudo, de pessoas, de trabalhadores, de estudantes, de reformados, o que quer que seja. Porque neste momento, em praticamente todos os países, inclusive em países menos desenvolvidos, que perceberam que de facto investir no inglês é algo de essencial. As crianças começam, desde que falam, a ser instruídas no inglês. Eu conheço imensos portugueses, pais jovens, que os miúdos começam a ter uma tenra idade e que a primeira língua, depois do português, é o inglês, em que os pais falam com eles em casa no inglês. Para quê? Para os preparar para o mundo. Para um mundo que pode ser Portugal, mas pode ser um outro país qualquer. E isso é uma percepção que, juntamente com as novas tecnologias, nos dá um fenómeno global extraordinariamente importante e que é preciso incutir também aos nossos estudantes. Eles nas novas tecnologias já estão. Relativamente, não há, se calhar, um investimento tão forte nesta área como deveria ser por parte dos currículos do ensino. Nas aulas da universidade, elas não são dadas em inglês, a menos que haja as tais turmas de Erasmus, embora agora a percepção por parte dos corpos diretivos é que, se calhar, é bom começar a ter, pelo menos, certas aulas nos currículos académicos que sejam lecionadas em inglês e não necessariamente nas pós-graduações, nos MBAs, o que quer que seja, nas próprias licenciaturas. É um fenómeno que vai permitir aos nossos estudantes concorrer nesta língua franca, que é o inglês, com os melhores dos melhores em todo o mundo. António, como é que transformamos a imigração num mercado? Bom, em primeiro lugar, dizer só que o inglês é a língua veicular, de facto, hoje no mundo, mas que uma língua que eu chamaria portinhol tem cada vez mais importância. O inglês está fundamentalmente localizado em zonas de baixo crescimento demográfico, onde é de facto completamente dominante, mas nós podemos ver que os próprios Estados Unidos, neste momento, o portinhol, portanto, o português espanhol, começa a ser língua dominante, se tivermos em conta, e obviamente nos Estados do Sul é claramente a língua dominante. Portanto, neste momento, cerca de metade das pessoas, dos americanos, falam, de facto, espanhol-português, portanto, uma mistura, e nós não podemos menosprezar isto. Para Portugal também é importante saber
que a sua língua, sendo a sexta mais falada no mundo, está num processo associado também ao espanhol, mas num processo de crescimento de importância e como língua veicular. Aquilo que nós temos a fazer, perdão-me interrompê-lo, António, aquilo que nós estamos a fazer com o Brasil, nomeadamente, aproximar o português do outro lado do Atlântico com este português que se fala aqui, faria sentido pensar numa aproximação entre português e espanhol? A aproximação está a dar-se, porque de facto as zonas de influência do português e do espanhol, nós não nos podemos esquecer que o Brasil é metade da América do Sul, portanto a importância relativa na América do Sul é idêntica entre português e espanhol, embora haja muito mais países a falar espanhol, há um país que é do tamanho deles todos juntos, que fala português, portanto essa aproximação está-se a dar de forma natural. Algo mais radical, fazia sentido pensar a médio e longo prazo num, perdão uma expressão, acordo ortográfico entre o português e o espanhol? Não é nada que Fraga Iribarne... O Vítor Scária trouxe-o no nariz não é nada que Fraga Iribarne não tenha tentado. Mas é galego, não é? A Galiza quis adotar o português e vejam que na Galiza podem ver que, por exemplo, aquelas palavras que em castelhano se escrevem com X, lá são escritas com J. Ou melhor, as palavras que são escritas com J em castelhano, na Galiza são escritas com X, traduzindo o nosso X, CH, lá é com X. E, portanto, a língua portuguesa é extremamente importante no futuro. Um outro ponto que eu queria dizer é que o homem, de facto, foi sempre muito nómada. O Jacques Attali tem um livro muito interessante que é L'Homme Nomade, portanto, o homem nómada. É um livro repetitivo, mas, de facto, vale a pena ler pelo menos um terço do livro para se ficar com a ideia de que sempre no mundo as grandes inovações foram trazidas pelos movimentos de imigração ou da emigração, como se queira. Portanto, o homem sempre se movimentou e é, de facto, uma entidade nómada. Relativamente a esta questão de transformar no mercado estes movimentos de emigração e imigração, mesmo que seja a nível apenas académico, é evidente que as pessoas que venham a Portugal se habituam a determinados produtos portugueses. Eu penso que muita gente lamenta, sem querer dizer que o pastel de nata possa ser um cluster, mas os estrangeiros, muitas vezes, mesmo no Facebook, onde nós hoje estamos em permanência em contato com os nossos amigos, eles dizem, mas quando vieres cá, por favor, traz-me pastéis de nata. Portanto, ao fim e ao cabo, o mercado acontece naturalmente. As pessoas gostam de determinado tipo de produtos, gostam de determinado tipo de locais, gostam de determinado tipo de clima e acabam por ser nossos promotores e criar mercado para muita gente que vem a Portugal precisamente procurar aquilo que aqueles seus amigos estrangeiros que cá estiveram lhes disseram que cá existia. Portanto, é possível, é sempre um mercado. Há outros mercados a explorar, que são, por exemplo, para as comunidades portuguesas à volta do mundo, o mercado da saudade. Uma coisa que continua a não ser devidamente explorada. O mercado da saudade tem a ver com presunto, bacalhau, azeite, etc. Nós temos um mercado enorme a nível mundial que continua a não estar explorado, que é o mercado das comunidades portuguesas, que têm saudade dos seus produtos portugueses e quando vêm a Portugal vão carregados de bacalhau, de azeite, etc. para as suas terras. É qualquer coisa que fazia sentido alguém pensar e implementar, mesmo através de um mercado digital. Isso no Luxemburgo já acontece. Bem elaborado no e fácil. Luxemburgo, 20% da população é portuguesa e os supermercados estão cheíssimos de produtos portugueses. E o mercado da saudade já está implantado. Vítor Scária, este mercado é possível potenciar ainda mais? É sempre possível potenciar ainda mais, quer dizer, mas atenção, há uma parte que é natural e não é preciso de estímulo. O que eu está a dizer é verdade em boa parte dos países onde há uma comunidade forte portuguesa, há produtos portugueses e parte do que nós exportamos, às vezes quando desvalorizamos o facto de ainda exportarmos muitos bens de determinado tipo, tem muito a ver com este fenómeno, quer dizer, em todos os países onde há comunidades portuguesas fortes, existem supermercados e nós podemos comer pastéis de nata em Bruxelas, no Garcias ou sábado de manhã, e são ótimos e quase tão bons como em Lisboa. Portanto, há de facto esta tentativa... Só não tem um Rio Tejo. A nossa fome de pastéis de nata que é tanta, até os achamos parecidos com os nossos de cá. Mas, quer dizer, há aquele caso mais estúpido de todos, que era em Boston, comprava-se Coca-Cola feita na refriz, portanto, ou seja, a Coca-Cola que vendiam no supermercado português e a de Lisboa, nos contentores que levavam os produtos todos para o mercado. Agora, há sempre margem para... Porquê? Porque a comunidade inserindo-se, e nomeadamente quando há segundas gerações e tudo isso,
é possível tentar que sejam esses os veículos de disseminação de novos produtos, dos produtos portugueses nesses mercados. Em alguns países há restrições, que nós não nos podemos esquecer. Por exemplo, foi conseguida agora uma coisa importante no Brasil ao nível dos azeites e dos óleos, mas era uma restrição permanente, porque eles tentavam que não levassem os nossos produtos. Mas o bacalhau, o queijo e o azeite eram produtos, ainda são hoje, provavelmente mais de 1/3 das nossas exportações para o Brasil. E se formos ver, o Brasil já representa mais de 300 milhões de euros de exportações. Quer dizer que há ali mais de 100 milhões de euros de bacalhau, azeite e queijo. Miguel, estas pessoas que partem podem ser pivôs para um desenvolvimento desta economia de Portugal fora do continente e das ilhas, noutras geografias? Podem e são, não é? De facto, isso é como se a globalização, como alguém disse, ao vivo e a cores, não é? Portanto, onde existe mobilidade de pessoas, automaticamente vai existir mobilidade de serviços e de produtos. Portanto, nesse aspecto, acho que as pessoas que saem de Portugal são sempre pivôs e embaixadores, não é? Da própria cultura portuguesa, o que movimenta atrás de si um leque de investidores também e de mobilidade de produtos e de serviços. Sim. Mas, de facto, veio para ficar esta tendência. Mas chamar de imigração, eu continuo a defender o conceito de mobilidade. Acho que a imigração hoje é um conceito que fez sentido com a tal noção mais de destino e de pena da pessoa que imigra. Fez sentido, se calhar, no século passado. Este ano acho que não faz sentido nenhum. Isabel, daqui a uns 10, 15 anos, quando olharmos para trás, como é que estas pessoas estarão? Onde é que estas pessoas estarão que emigraram? Terão regressado a Portugal, grande parte delas? Terão sido integradas nas próprias sociedades? Isso depende daquilo que for o destino do nosso país e da governação e a forma como vamos sair-nos deste imbróglio onde ainda estamos metidos, enfim, presumo com alguma luz ao fundo do túnel, mas depende de como o país for evoluir, porque nestes movimentos, sejam de mobilidade, sejam migratórios, como lhes queiramos chamar, é evidente que as pessoas são atraídas pelos locais onde são melhor acolhidas, onde têm melhores condições de vida e, portanto, isso depende, é o fenómeno da Irlanda. A Irlanda, a certa altura, a Irlanda é um país que é muito semelhante a Portugal, é um país periférico, é um país que confina com um grande país, é um país de imigrantes, é um país de agricultores, fundamentalmente agrícola, um país profundamente católico e que teve uma grande imigração. E a partir do momento em que houve aquele boom, o chamado tigre celta, de pós-adesão, os imigrantes irlandeses voltaram todos para o seu país porque tinham melhores condições do que nos países de destino. Portanto, não se pode dizer se este movimento vai continuar de saída de quadros qualificados ou de menos qualificados, não sabemos. O que é certo é que tudo depende de como a economia portuguesa, as condições de vida forem evoluir. Eles podem voltar ou nem tanto. Esta questão da Irlanda, se posso, é uma questão interessante. É que foram precisamente os imigrantes que explicaram o crescimento impressionante da Irlanda, por uma razão muito simples. Diferentemente de Portugal, infelizmente, porque o Horácio Roque e o João Barardo já cá estão há muito tempo. Enfim, o Horácio infelizmente já nos deixou, mas na Irlanda o grande crescimento irlandês foi resultado do investimento na Irlanda de irlandeses originários, ainda originários, filhos de originários, netos de originários, com quem os ministros irlandeses se foram reunir nos Estados Unidos. Eles eram chefes de grandes empresas. Foram reunir-se com eles e lhes disseram: venham fazer desenvolver a vossa terra, nós permitimos-vos que tudo que seja produção para exportação pague 0 de IRC, não se chama lá IRC, não importa, é o equivalente. Mais tarde, por questões da União Europeia, passaram para 10%, etc. Mas foi precisamente isto, por um lado, a eliminação praticamente de imposto sobre os resultados, sobre os lucros, em tudo que eram produtos de exportação produzidos na Irlanda, e, por outro lado, o chamar ao coração os irlandeses, quer os originários que ainda estivessem vivos, quer os que a segunda geração ou a terceira geração, que emigraram para a Irlanda, se tornaram grandes empresários e que vieram fazer com que o seu país se desenvolvesse. É um exemplo muito interessante de um retorno de imigrantes com uma função clara que fez com que a Irlanda se tornasse no novo tigre não asiático na altura, durante um período relativamente longo. Foi um prazer contar com a vossa presença nesta Comissão Executiva. É o ponto final na Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.